Shalom, igreja. Vocês já querem ir para casa, não? Amém. Eu quero agradecer nessa noite a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, tendo esse privilégio de trazer a palavra do Senhor, para que junto a gente venha ser ministrado. Amém. Quero agradecer aos nossos pastores, nossos líderes que estão longe, dizer para eles que nós estamos com muita saudade, que eles são muito importantes para nós. Amém, igreja? Amém. Vamos orar nessa noite. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente começar sendo ministrado pela palavra, mas antes a gente vai orar, colocar nossa mente diante do Senhor, pedir a Deus que venha quebrar toda a resistência, todo embaraço, tudo aquilo, toda a distração, tudo aquilo que venha nos impedir de ouvir e de entender a palavra do Senhor nessa noite, que seja repreendido e seja cancelado em nome do Senhor Jesus, e que a palavra do Senhor venha entrar na tua mente nessa noite, venha descer para a sua vida como pão do céu. O Senhor nessa noite Ele te trouxe aqui, Ele sabe do que você precisa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero primeiro me colocar diante do Senhor, Deus, te agradecer por essa oportunidade, Deus, porque quem sou eu, meu Deus, para estar no altar da tua casa, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, Deus, e eu te peço, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento do Senhor, meu Deus, que o Senhor também venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, meu Deus, eu sei que foi o teu Espírito que conduziu cada um a vir nessa noite, Pai, então que o Senhor nessa noite não venha dispensar nenhum deles, Pai, de mãos vazias. Que a tua palavra, Senhor, venha frutificar na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vocês podem sentar. Amém, glória a Deus. Amém. O tema de hoje é: tenha um relacionamento com Deus. Amém. Você está preparado para ter um relacionamento com Deus? Nós vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 8, 9 e 10. Se você quiser abrir, você abre aí. Se não, eu vou estar lendo aqui. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Amém. Nessa noite o Senhor está nos chamando para um relacionamento sincero com Ele. Imagina Deus chegando naquele jardim, o perfume do Senhor, o aroma agradável de Deus, que não devia estar naquele jardim. Você consegue imaginar? A brisa suave do Senhor passando, trazendo aquele refrigério que só a presença do Senhor pode trazer. E Deus, Ele vem desejando falar com seu filho, com o coração cheio de amor para falar com seu filho. E Ele procura Adão. Aonde você está? Adão estava escondido por causa do pecado. Porque é isso que o pecado faz com a gente, O pecado, ele nos envergonha e nos leva a nos esconder de Deus. Mas o Senhor quer falar para nós nessa noite: você não precisa se esconder, porque eu quero ter um relacionamento contigo. Eu sei que você pecou, mas eu posso consertar a tua vida. Mas você precisa abrir o teu coração. Você não precisa se esconder. Porque o Senhor, Ele está nos chamando para ter um relacionamento sincero e saudável com Ele. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ter esse relacionamento da forma que o Senhor deseja, E quem somos nós para julgar aquele casal, se nós também, de certa forma, nós agimos muitas vezes como Adão agiu, se escondendo de Deus, quando o Senhor quer falar conosco. Então o Senhor nessa noite Ele está nos chamando para que a gente venha abrir os nossos olhos e não deixar o pecado nos afastar da presença dEle. Porque assim também, na maioria das vezes, quando pecamos, queremos fugir da presença de Deus. Mas Deus quer a gente perto dEle, amém?
o pecado muitas vezes... É que eu estou lendo, viu, irmão? Porque eu fico nervosa, então eu tenho que ler aqui, senão eu esqueço. O pecado nos afasta da presença de Deus. E a palavra do Senhor, lá em Provérbios, fala aqui... Deixa eu ver se eu só achar aqui... Que os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, que nessa noite você seja sincero com Deus. Não esconda os teus pecados. A gente não está aqui para apontar o teu pecado. Eu não sei da vida de ninguém aqui. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para apontar o pecado de ninguém. Ainda que muitas vezes se faz necessário, né? A gente apontar o pecado para que o irmão venha ser liberto. Mas não é o caso nessa noite, porque você sabe o que você pecou. Você tem consciência do que foi que você fez de errado. E tem que ser só você e Deus. Então, ao invés de você se esconder, você tem que se expor diante do Senhor. Né? Não se apresentar diante dele com máscara. Né? Não ficar justificando por que você errou, por que você pecou. Mas você chegar diante dele com sinceridade. Dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei porque eu fui fraco. Porque eu fui fraca, porque a minha carne não aguentou. Eu quis pecar. Porque muitas vezes a gente peca porque a gente quer pecar. Né? Porque o pecado bate na nossa porta todos os dias e a gente tem a opção de dizer sim ou não. Né? Então, muitas vezes a gente quer justificar os nossos pecados perante Deus. Né? Quer terceirizar a culpa dos nossos pecados. Né? Afinal, se a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quiser. Mas com Deus não funciona. Deus, Ele te conhece. Ele sabe que a culpa é sua e que é você que tem que se expor, é você que tem que chegar diante dele com o teu coração aberto e confessar a ele aquilo que você sabe que você fez de errado. Amém? Então é tempo de um relacionamento sincero com Deus. Mas para que você venha se relacionar sinceramente com Deus, você precisa parar de flertar com o mundo. Né? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? Você tem que parar de flertar com o mundo se você quer se relacionar de verdade com Deus. Né? Você não pode ficar dividido, com o teu coração, com a tua mente dividido. Então você precisa escolher a quem você quer servir, se é a Deus ou se é ao pecado. Né? Então, para de se relacionar com o mundo se você quer ter um relacionamento sincero com Deus. Né? Então Deus, Ele está nos chamando para esse relacionamento íntimo e sincero com Ele. Né? Deus está nos dando essa oportunidade de fazer confissão sincera todos os dias. Nós temos essa oportunidade diante de nós. E muitas vezes nós temos deixado essa oportunidade passar. E você não sabe até quando você vai ter essa oportunidade. Né? A tua vida, ela não te pertence. A minha vida não me pertence, a tua vida não te pertence. Então, não deixe a oportunidade. A palavra do Senhor vai nos falar lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Porque um dia você não vai ter mais oportunidade. Um dia você não vai poder mais confessar o Senhor, né? Então você tem a oportunidade hoje, todos os dias da sua vida. Enquanto você estiver vivo, você vai ter oportunidade. Mas vai chegar o tempo que você não vai ter mais essa oportunidade. Então, conserta logo a tua vida com Deus, meus irmãos. Eu não estou julgando ninguém, eu só estou trazendo a palavra que o Senhor tem me incomodado para trazer, né, nessa noite. Então, a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração é essa, que a gente tem que fechar as nossas brechas enquanto há tempo, todos os dias, né, nos humilhar diante da presença dEle. Né, lá em 2 Crônicas 7:14, a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, olha que privilégio. Se você se arrepender, se você confessar, né, os olhos do Senhor estão dispostos a te perdoar. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua oração. Porque Deus tem interesse em se relacionar com você. Mas você tem fugido da presença de Deus. Né? E a Bíblia fala que aqueles que retrocedem, o Senhor não se agrada. Né? E eu quero que você entenda nessa noite que eu não estou te julgando. Entendeu, meus irmãos?
Você não precisa de ninguém para apontar os seus pecados. Você tem consciência, como eu já falei aqui, você tem consciência do que você faz de errado. E você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que gere em você arrependimento. Porque quantas vezes a gente peca todos os dias e a gente dorme, acorda, levanta como se nada tivesse acontecido. A gente não se incomoda mais com os nossos pecados, a gente não chora mais todos os dias, a gente não se examina, não busca em Deus, Senhor, o que foi que eu fiz hoje de errado? Ainda que está tudo bem hoje na tua vida, ainda que você não se lembre de nada que você fez conscientemente, pode ter sido um pecado inconsciente, mas a gente tem que buscar todos os dias. A gente tem que se examinar todos os dias e pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me lembra, me mostra onde foi que eu pequei, gera em mim arrependimento. Porque às vezes a gente peca sem querer, a gente peca sem saber que pecou. E Deus, Ele quer isso da gente, que a gente venha todos os dias ter esse coração disposto a gerar arrependimento. E o Senhor, Ele não quer corações emocionados. Ele quer corações arrependidos. Então, não adianta só você chorar por emoção. Você tem que buscar, de fato, de verdade, arrependimento. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado. Então, você não tem como você fugir da presença do Senhor. Você não tem como se esconder. Você não tem como esconder aquilo que você faz de errado, porque o Senhor, Ele te conhece. O Senhor conhece tudo da sua vida. Se você puder abrir lá no Salmo 139, é um salmo de reflexão para nossas vidas, que a gente deve todos os dias examinar, que a gente deve todos os dias ler, para que o Senhor Ele venha nos mostrar quem de fato nós somos. Então, se você puder, eu vou pedir que você abra no Salmo 139. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ou seja, o Senhor, Ele examina tanto a tua vida, todos os cantos da sua vida o Senhor conhece, que não tem para onde você fugir. O Senhor te conhece por trás e pela frente. Então, tudo da tua vida o Senhor examina de forma minuciosa. Não tem como você esconder nada dEle, porque nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Ainda esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo ao céu, lá está. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá está também. Se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, deste cabo aos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os teus... Não aborreço-os com ódio, consumado para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Olha como o Senhor nos conhece de forma tão profunda, né? De forma que a gente nem sabe ainda o que a gente vai falar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus já sabe. Todos os dias da tua vida, um por um, o Senhor já sabe de tudo o que você vai fazer. Então, como se esconder desse Deus? Não tem como, meus irmãos. A gente não pode viver escondido do nosso Pai. Deus, Ele quer ter relacionamento sincero com a gente, mas a gente precisa abrir mão das coisas do mundo, das coisas que nos afastam da presença dEle. E tantas vezes a gente tem abrido mão por coisas tão banais. E o Senhor ali desejando falar conosco, né? Adão pecou, Eva pecou. Será que eles tiveram pelo menos a coragem de se arrepender? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, Eva pecou, Adão pecou. Será que eles pediram perdão a Deus pelo erro tão grave que eles cometeram, que levou toda a humanidade ao pecado? Será que eles, ouvindo a voz do Senhor ali todos os dias, será que eles tiveram esse coração, né? Porque eles estavam ali, Deus vinha pessoalmente falar com Adão e Eva no jardim, e mesmo assim eles não foram gratos a Deus, né? E a gente, na mesma coisa é hoje, o Senhor tem nos dado a oportunidade todos os dias, né? O Senhor fala conosco todos os dias. O Senhor está batendo na nossa porta todos os dias. A gente tem líderes que estão orando por nós todos os dias, que estão nos orientando todos os dias, né? Que está nos dizendo, não faça isso, se afaste do pecado. E mesmo assim, o coração do homem continua sem se quebrantar diante do Senhor, sem reconhecer a grandeza do Deus Todo-Poderoso que os criou. Então, que nessa noite o Senhor venha fazer cada um de nós refletirmos sobre aquilo que tem nos afastado da presença dEle. E o Senhor quer dizer para nós, é tempo de relacionamento sincero. Então, se esforce, não se mascare mais diante da presença de Deus, porque o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe onde você errou, Ele sabe onde você tem vencido, Ele sabe o que você tem vencido, mas Ele sabe também aquilo que você não quer vencer. Aquilo que você tem segurado nas tuas mãos, e o Senhor tem pedido para você, deixa eu te curar, e você está ali segurando. Então, abre o teu coração nessa noite para o Senhor. Deixa o Senhor curar a tua vida, deixa o Senhor conduzir a tua vida. Não queira mais andar sozinho, não queira andar mais sem relacionamento com Deus. Então, essa é a palavra de reflexão que a gente tem que pensar todos os dias para a nossa vida. Ou você se distancia do pecado, ou você se distancia da palavra, da presença de Deus. Você tem a oportunidade de escolher o que você quer para a sua vida. Não é mais tempo de perder tempo, é tempo de se aproximar, né? Então Deus, Ele te chama pelo seu nome. Imagine Deus nessa noite querendo chamar você pelo seu nome, né? Querendo falar com você, querendo falar para você, dali lá onde você está. Eu estou te procurando. O que você tem para falar para Ele nessa noite? Você pode dizer um eis-me aqui, ou você vai se esconder, né? O Senhor está chamando você nessa noite. Elane, onde você está? Eu quero falar com você. O que é que você vai fazer? Você vai se esconder da presença do Senhor? Você vai se aproximar? Você vai aproveitar a oportunidade com unhas e dentes e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu pequei, Senhor, mas eu quero a tua presença. Eu sei que o Senhor vai me perdoar, porque o Senhor é um Pai amoroso. Nenhum pai quer castigar o filho, o pai está sempre disposto a perdoar. Mas a gente precisa abrir o nosso coração de verdade, meus irmãos. A gente precisa se reconhecer,
né? A gente precisa quebrantar o nosso coração, porque muitas vezes a gente está com a nossa cerviz tão endurecida, que a palavra que às vezes está sendo ministrada para a nossa vida, a gente está tomando como indireta, ou a gente está, né, não quer receber, porque a gente acha que não é para a gente. Mas se Deus está incomodado para trazer a palavra, é porque Ele sabe daquilo que a gente precisa. Ele sabe daquilo que a igreja precisa. Não são palavras bonitas, porque Deus não está aqui para massagear o ego de ninguém, né? A gente vem para a igreja, não é para ouvir aquilo que a gente quer, é para ouvir aquilo que a gente precisa, né? Então, se você veio aqui nessa noite, é porque Deus sabe daquilo que você precisa ouvir, né? Eu estou aqui nessa noite, quantas vezes eu sou grata a Deus pelas vezes que eu fui ministrada pela palavra de Deus. Quantas vezes eu já fui confrontada pela palavra do Senhor, né? E isso me ajudou tanto, né? Muitas vezes a gente não quer receber a palavra que o Senhor tem para nossas vidas. E assim a gente recebendo todos os dias, o Senhor Jesus, Ele muda a nossa vida, né? Eu já andei muito, já pequei muito, que a gente, né, quando está afastado da presença do Senhor, a gente peca. E quantas vezes o Senhor já me confrontou com a palavra dEle. Ai, como eu me sentia regozijada depois que o Senhor me dava aquelas cajadadas. Oh, meu Deus, como hoje eu fico falando, Senhor, fala comigo. Deus usa pessoas, nem que seja para me dar cacetada. Porque às vezes a gente precisa. Às vezes a gente está com o nosso coração duro. A gente está achando que está tudo bem, mas não, a gente precisa ouvir uma voz dura, né, para nos endireitar. Porque às vezes a gente está andando no caminho errado, a gente está andando na contramão e o Senhor está ali, ó, venha. Né? Então, assim, eu gosto quando o Senhor chega para mim com palavras duras e diga assim, conserta, né? A gente precisa ouvir a correção do Senhor, né? Então, assim, que você nessa noite venha entender que Deus, Ele quer ter relacionamento com você, mas você precisa se consertar. Você precisa rever os seus conceitos do que você tem feito diante da presença do Senhor. Se a tua vida tem sido de forma que tem agradado a Deus, ou se você tem andado como os ímpios lá fora. Você tem carregado o nome do Senhor, mas nas tuas práticas você tem cometido coisas que têm desagradado o Senhor. Então, que nessa noite você venha vigiar, você venha abrir o teu coração para o Senhor de forma verdadeira, de forma sincera, e dizer, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero, Senhor, ter um relacionamento sincero com o Senhor nessa noite. Que a partir de hoje o Senhor possa mudar a minha vida, que o Senhor possa mudar a minha conduta, que o Senhor também, meu Deus, venha quebrantar a minha cerviz, que o Senhor não venha me deixar ter uma cerviz endurecida, a ponto da palavra, Senhor, que for ministrada, não ministrar mais o meu coração. Porque tem acontecido isso. Às vezes a palavra está sendo ministrada e está entrando por um ouvido e saindo por outro. Você está vindo para a igreja fazer o quê, meus irmãos? Se você está vindo aqui é porque você sabe que você precisa ouvir a palavra de Deus. Vai ter tempo que o Senhor vai trazer uma palavra de amor, né? Porque o Pai, Ele não só corrige, o Pai também ama. Mas vai ter tempo que o Pai vai trazer conserto para a sua vida. Então esse é o tempo de conserto. Esse é o tempo da gente vigiar na presença do Senhor, da gente endireitar as nossas veredas, né, para que o Senhor, Ele venha fazer o novo dele sobre a nossa vida. Então o Senhor nessa noite, Ele está disposto, Ele está aqui, disposto a te abençoar, Ele está disposto a te ouvir, Ele está disposto a consertar aquilo que você tem feito que não tem agradado o coração dEle. Então que nessa noite você venha abrir o seu coração de verdade, amém? Então é só até aqui a palavra que o Senhor tem para ministrar da minha vida. Eu não vou falar mais, porque eu sei que se eu falar, não vai ser de Deus. Então, eu sei que foi uma palavra pouquinha, mas eu espero que venha fazer efeito na vida de cada um de vocês. Então, que nessa noite, amém, Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nessa noite, para que a gente venha orar, colocar nossa vida diante do Senhor e pedir ao Senhor que Ele venha nos mostrar os nossos pecados, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que tem ocultado a presença de Deus da nossa vida, que a gente venha se ver como
um filho de Deus verdadeiro, que você possa erguer a tua cabeça e andar como um vencedor, porque é isso que Deus quer para você. É assim que Deus quer que você ande, com cabeça erguida, como um vencedor. Ainda que você tenha pecado, o Senhor Deus, Ele está aqui nessa noite para te perdoar, porque o Senhor Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você sabe que você fez algo que desagradou o Senhor, que magoou o Senhor, que te afastou da presença dEle, que nessa noite você possa abrir o teu coração e confessar os teus pecados, dizer: Senhor, me perdoa, eu fiz, Senhor, eu pequei, meu Deus, eu fui fraco diante do Senhor, eu fui fraca diante do Senhor, mas nessa noite eu quero o teu perdão, Senhor, eu quero me arrepender de verdade, Senhor, porque eu quero, a partir de hoje, Senhor, andar com o meu coração, Senhor, com a minha cabeça erguida, como um vencedor, como filho do Senhor, como serva de Deus, meu Pai, que o diabo não tem do que me envergonhar, Senhor. É assim que eu quero andar na tua presença, Senhor. Oh, Deus, nessa noite, toma a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui, Pai. Oh, Senhor, só o Senhor conhece a mente e o coração de cada um, meu Deus. Que o Senhor nessa noite, meu Pai, venha trazer, Senhor, um coração quebrantado, um coração arrependido. Que o Senhor venha mostrar, Senhor, para cada um deles, Senhor, como cada um está. Porque só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha ajudar cada um dos meus irmãos, meu Pai, a andar na tua presença com retidão, Senhor. E que eles possam ouvir, meu Deus, o Senhor chamar pelo nome de cada um, Pai. E que nenhum venha se esconder, meu Deus, da tua presença, Senhor. Porque para onde iremos nós, Senhor, se nós só temos o Senhor, meu Pai? Só o Senhor traz conforto, só o Senhor traz paz, só o Senhor traz alegria, meu Deus. Oh, Senhor, sem a tua presença, Senhor, para onde iremos nós? Se nós não temos para onde ir, meu Pai. Oh, Senhor, toma a vida de cada um deles, Senhor. Segura na mão de cada um deles, meu Pai, e ajuda, Senhor, o teu povo, meu Pai. Aqueles que têm cometido coisas que têm desagradado o Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite venha convencer cada um. Venha penetrar, Senhor, no corpo, na alma, na mente de cada um deles, Senhor. E que toda dureza no coração, Senhor, seja quebrado e repreendido em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pastor Júnior.